Olá, pessoal! Estamos iniciando nossa aula, continuando o nosso assunto dos descritores. Hoje nós vamos estar estudando o descritor 5, D5 e o D6, ok? O descritor 5 nos diz identificar o tema ou o assunto de um texto. Então esse descritor ele é bem prático. Por quê? Porque tudo vai depender exatamente do texto em questão, logicamente, e também vai depender do que ele fala. Porque a gente sabe que o texto, ele traz uma quantidade de informações, mas, porém, o assunto, o tema, é um só. E já teve até uma aula em que nós estivemos falando sobre tema e assunto. Então, o tema, né, do texto, o assunto do texto, é exatamente aquilo que nós precisamos identificar nesse descritor. A partir do momento que nós somos conhecedores do tema, somos conhecedores do assunto abordado no texto, nós vamos ser capazes de estar resolvendo essas questões propostas. Geralmente essas questões perguntam, né, qual o assunto do texto? Qual das alternativas abaixo traz o tema do texto? Então, ela é uma questão bem direta. Geralmente são questões assim, bem diretas, bem objetivas, buscando que você apresente o tema, apresente o assunto. Uma das formas de você entender muito sobre o tema é exatamente o título, porque o título ele sempre vai estar apresentando a temática em estudo. Então isso já vai facilitar muito para que você identifique o tema, além da leitura. Porque por mais que o texto traga muitas informações, mas você sempre vai ser capaz de identificar o tema principal à medida que você vai juntando essas informações e vai sendo capaz de criar esse raciocínio. Já o descritor 6, ele diz distinguir fato de opinião relativa ao fato. Então é você ter a habilidade de distinguir o que é uma opinião e o que é um fato. Então essas questões elas já vão ser mais confusas, elas já vão estar buscando confundir a nossa mente. Na hora que a gente está buscando resolver a questão, ela vai estar apresentando alternativas em que você vai ficar um pouco confuso. O que é um fato, o que é uma opinião? Mas nós sabemos que opinião é algo próprio de cada pessoa. É quando você apresenta, expõe a sua forma de pensar, a sua forma de ver sobre as coisas. Então o autor no texto ele vai estar fazendo exatamente isso. Ele vai estar buscando com que você busque de várias maneiras estar apresentando essas informações, tá certo? Então é muito bom que você faça dessa maneira, que você busque as informações no texto para que você possa estar chegando a um consenso, a uma definição sobre o assunto. E o D6, né, o descritor 6, nos diz distinguir fato de opinião relativa ao fato. Então, esse descritor é um pouquinho delicado. Por quê? Porque nós devemos saber realmente diferenciar. Essa é a habilidade. Um fato de uma opinião. Sendo que a opinião, como nós já somos acostumados a opinar, nós sabemos que a opinião realmente é um modo como a gente vê as coisas, o modo como a gente percebe as coisas. Então, partindo desse princípio, nós podemos analisar que o fato é uma coisa que pode ser comprovada. Um fato, quando estamos falando de fatos, a gente pode comprovar, a gente pode apresentar provas da sua comprovação. Então, é uma coisa segura. É uma coisa também que você não pode nem sequer argumentar contra. Já uma opinião, não. Uma opinião, ela pode ter realmente um bater de frente de opiniões umas com as outras, exatamente para permitir que haja uma discussão. Então, a opinião é muito particular. O fato, não. O fato, realmente, ele é uma coisa que pode ser científico, pode ser... Ele é verídico, é uma coisa verdadeira e tem uma sustentação. Já a opinião, ela é uma coisa mais particular. Cada um tem a sua. E identificar essa opinião dentro do texto é exatamente você estar observando as particularidades, está vendo realmente essa interação das personagens, ou dependendo também do gênero textual, é como você está analisando a forma como foi citado, como foi expresso aquele pensamento. Então você vai distinguir
dessa forma o fato da opinião. Como eu já disse várias vezes, a melhor maneira da gente fazer isso é exercitando, é através de uma atividade. Então, nós vamos estar resolvendo algumas questões a respeito desses dois escritores, para que assim a gente possa estar com mais habilidades, com mais noções a respeito desses assuntos, tá certo? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.